Vamos iniciar com oração. Senhor, nós te louvamos, adoramos o teu nome, te rendemos graças, Senhor, por esse momento, por essa oportunidade que nós temos de aprender a tua palavra, de estarmos aqui, Senhor, diante da tua presença. Queremos que o Senhor, no nome de Jesus, venha derramar a sua unção, o teu poder, a tua graça. Pai, que o teu Espírito Santo, o Espírito de sabedoria, de inteligência, Espírito de conselho, Espírito de conhecimento, de temor do Senhor, esteja sobre a minha vida, sobre a vida dos que estão nos ouvindo. Pai querido, em nome de Jesus, que a tua graça venha abrir o nosso entendimento, Pai, para que nós ouçamos a tua palavra e vivemos por ela, Pai. Em nome de Jesus, derrama agora a unção do ensino e do aprendizado, Pai. Em nome de Jesus. Oramos e adoramos o teu nome, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Você que está com a sua Bíblia aberta, a gente está estudando essa série de estudo, que é as cartas no livro de Apocalipse, segundo capítulo. Hoje nós vamos ver a segunda carta, a igreja de Esmirna. Você que está com a sua Bíblia aí, capítulo 2 de Apocalipse, versículo 8 ao 11. Nós vamos estudar hoje, em nome de Jesus. Essa igreja, nós falamos na aula passada, antes de entrar nessa, falamos sobre a igreja de Éfeso, né? Uma igreja que tinha muito trabalho, muita obra, era um povo dedicado, um povo que trabalhava, nunca negava o nome do Senhor, não media esforço para a obra do Senhor, mas faltava-lhe o amor. O Senhor, então, cobrou, né? Repreendeu aquela igreja para voltar ao primeiro amor. E eu vejo que essa questão é o primeiro passo que acontece com a gente. Primeira coisa que se esfria é o amor, né? Então, esse é o primeiro ponto que acontece. Então, o Senhor, ele é bem estratégico, né? Ele conhece a raça humana, porque ele que fez a raça humana, sabe que o primeiro erro do ser humano quando vem para Cristo é começar a esfriar no primeiro amor, né? Esfriar o primeiro amor, que é o primeiro amor que quando a gente vem para Cristo, a gente tem aquela sede, tudo é maravilhoso, e depois vai passando o tempo, com os problemas, a gente vai começando a deixar de lado coisas importantes. E o Senhor repreende essa igreja na questão da falta do amor. Agora, essa segunda carta que nós vamos estudar hoje, hoje essa igreja não tem repreensão. Ela tem apenas só conselhos e tem, como fala, a palavra não é nem elogio, é um consolo da parte de Deus, porque essa igreja é uma igreja dos mártires, é uma igreja, o Senhor Jesus escreveu para essa igreja já falando daqueles que são martirizados por amor a Cristo, né? A história, o povo, os intérpretes, os estudiosos da palavra, atribui essa igreja ao período do segundo século até o quarto século, que é um período de grandes perseguição. Mas eu sei que a palavra de Deus abrange também essa área, né? Porque ela fala dos mártires. Mas aqui a mensagem é para todos aqueles que são fiéis a Deus e que por nenhum motivo, ainda que seja para ser degolados por amor a Cristo, eles não negam o nome do Senhor. Então, esta igreja, o Senhor Jesus escreveu para confortar esse povo martirizado. Isso, capítulo 2, versículo 8, né, para quem está acompanhando. Como é um estudo, é muito importante que a Bíblia esteja aberta, né, para a gente acompanhar. Então, veja, o anjo da igreja que está em Esmirna escreve: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Ou seja, que foi morto e ressuscitou. Então, aqui, o Senhor Jesus, ele já identifica, né? Ele já se identifica. É uma coisa interessante que eu gostaria de falar com os irmãos, para prestar bem atenção, porque Jesus, nessas cartas, ele se identifica no começo, né? E também no final ele faz uma promessa de futuro. Então a gente vê o Senhor Jesus, quando nós aprendemos o primeiro capítulo de Apocalipse, que é a revelação de Jesus para nós, ele mostrou como ele é. Então aqui em cada igreja nós estamos vendo uma
particularidade do Senhor. Veja que na primeira nós vimos que ele era aquele que tem na mão direita os seus pastores e aquele que anda no meio da sua igreja. E no último capítulo, no último versículo, nós estudamos aqui, é a promessa dele de futuro. A gente viu lá no Apocalipse 22, que é a questão da árvore da vida, comer da árvore da vida. Agora, esse aqui, ele se apresenta como o primeiro e o último, aquele que foi morto e reviveu, né? Então aqui ele já está se identificando como alguém que sofreu tribulações, sofreu todo tipo de afronta, e ele foi morto por causa dessas perseguições, como essa igreja está sendo, e porém ele reviveu, ele ressuscitou. Então, Esmirna, a palavra Esmirna, já significa mirra. A mirra, o que acontece? Ela é extraída de uma planta que ela é exprimida para tirar essa essência dela, que depois vai fazer o perfume, que é um aroma maravilhoso. Então, veja que até o nome da igreja, ela é um nome de prensa, onde a pessoa sofre opressão, né? Sofre todo tipo de tribulação que se pode existir na vida. E nós sabemos que os crentes, desde o tempo, a igreja do Senhor Jesus, desde os tempos de Nero, né, que foi, ele começou em 54, até isso por Roma, mas desde os tempos ali, depois que Jesus subiu ao céu, que desceu o Espírito Santo, que os apóstolos começou a pregar o evangelho, nós já vimos perseguição, ali no Atos capítulo 3, a gente vê grandes perseguição da igreja do Senhor pelos próprios judeus, né? Pelos judeus no templo. Lembra aqueles que participaram do estudo de Atos, que nós fizemos até o capítulo 17, né? Nós estudamos, nós vimos ali o início da igreja, que foi tão grande a tribulação, a perseguição do povo de Deus, que a igreja foi dispersa depois da morte de Estevão, né? Estevão foi o primeiro a ser martirizado por amor a Cristo. Nós vamos até citar a referência dele aqui mais na frente. Então, Esmirna, ela tem já, com esse nome, já simbolizando essa prensa. E lembra que Jesus, lá em João 19, 38 a 40, quando José de Arimateia, depois que ele foi morto na cruz, né, que José de Arimateia pediu o corpo para Pilatos, lembra que Nicodemos também, aquele lá do João 3, aquele que ia ter com Jesus de noite, né, escondido, ele levou especiarias para embalsamar o corpo de Cristo, enrolou nos lençóis e colocou no túmulo até passar o dia de sábado, né, que os judeus não podiam trabalhar. Então veja que essa mirra estava nesse preparo, né, que Jesus foi passado com essa mirra. Então por isso que essa igreja tem esse significado de mirra, simbolizando a grande perseguição que esta igreja passou, né? E isso simbolizando não somente essa tribulação desse período, que depois os judeus nunca parou de perseguir a igreja, nunca parou. Tanto que nós vamos ver no decorrer desse estudo, o pastor desta igreja, que chama Policarpo, porque, inclusive, aqui não leva o nome dele, o pastor, né? Não leva, mas todos os estudiosos citam esse homem, porque ele foi um homem que sofreu perseguição, e ele foi tão perseguido, a imagem da perseguição dele com todos essa igreja, que eles não tinham nem lugar fixo para adorar o Senhor. É interessante que daqui a pouco eu vou ler um trecho que Eusébio de Cesareia conta, que ele conta detalhes sobre esse homem. Fala que ele foi perseguido de tal forma, chega um momento que o Senhor, assim como Deus deu livramento para Davi de Saul, ele usou com esse homem. Mas quando ele teve um sonho, que ele viu o travesseiro dele todo incendiado, né, tomado de chamas, ele entendeu que Cristo queria que ele morresse pelo fogo. Aí ele não mais fugiu. Não era nem ele que fugia, era o povo que escondia ele, porque ele não tinha medo da morte. É interessante como esses mártires morriam por amor a Cristo,
amando a morte, eles buscavam a morte, muitos deles eles procuravam ser martirizado. É uma coisa assim, porque para eles era grande alegria ser martirizado por causa do amor de Cristo, para demonstrar que amavam a Cristo. E diz ele, Eusébio conta, falando sobre ele, fala todo detalhado, até as falas, que ele não fugiu mais. Quando aqueles perseguidores chegou para pegar ele se permitiu, se entregou, foi, e eles falaram assim, como ele pediu para fazer oração. É interessante que ele era um homem senhor de 86 anos, tão piedoso que só de olhar para ele despertava piedade nas pessoas. E aqueles que estavam buscando para levar ele para o martírio, sentiu esse mesmo amor. E diz que ele pediu para orar, enquanto ele orava, ele intercedia para todos aqueles, né? Aqueles que estavam sofrendo perseguição pela igreja do Senhor. Diz que houve tantas conversões só na oração de Policarpo. E o que acontece? Ele foi e ele não negou, tinha que negar Cristo e adorar César. O que acontece? Ele fala, a palavra dele foi essa: eu tenho servido há 86 anos esse meu rei, ainda chamou ele de rei, porque César era o Deus, queria ser adorado como Deus, né? E o que acontece? Ele falou assim, há 86 anos eu sirvo esse meu Deus e ele nunca me falhou, por que agora eu vou negá-lo, né? Ele falou assim, então que venha oferecer as feras, que venha as feras. Ele falou assim, já que as feras não mexeu nem um pouco com o ânimo de Policarpo, ele falou assim, então agora você vai ser queimado pelo fogo. E ele falou assim, olha, ainda que meu corpo se queima por um instante, pelo menos eu estou livre do juízo eterno. Ele falou assim, agora, vocês é que assim, com outras palavras, mas nesse sentido, que deve ter o cuidado, pensar no juízo eterno, porque aqueles que negarem a Cristo por um momento, eles passariam pelo o fogo eterno, o juízo eterno que nunca vai acabar. Então, com essas palavras, ele foi amarrado numa fogueira e acendido fogo, né? E diz que a chama não queimou Policarpo. É algo assim, diz que foi assim maravilhoso. O povo via o corpo dele como um incandescente, porque não queimou. Aí, como o fogo não queimou, um daqueles que estava lá junto pegou a espada e matou Policarpo. E assim ele morreu. Morreu por amor a Cristo. E uma das coisas que eu quero dizer para dar essa introdução no nosso estudo é que mais tarde, esta igreja, ela escreveu uma carta, foi em nome desta igreja, em nome de Esmirna. Eu vou escrever esse trecho para a gente entender que essa igreja não teve condição de ter um endereço. Eles viviam, por isso que eu falo, é a igreja do Senhor. A preocupação do Senhor são com as vidas, com as almas. Esta igreja de Esmirna, ela tinha sim o seu endereço, mas ela não pôde estar no seu endereço por causa das grandes perseguições que enfrentaram. Diz assim, esse trecho da carta, que foi escrita em nome da igreja. Não se sabe quem foi que escreveu, mas em nome da igreja disse assim: a igreja de Deus que peregrina em Esmirna, a igreja de Deus que reside como forasteira, e a todas as comunidades da Santa Igreja Universal, forasteiras em todo lugar. E a misericórdia, a paz e o amor de Deus Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo se multipliquem. Aí diz, nós, Esmirna, escrevemos, irmãos, o que se refere aos que sofreram martírio, ao bem-aventurado Policarpo, que com seu martírio foi como se houvesse posto um selo sobre todos aqueles que morressem através sendo martirizado. Ele foi tão reconhecido que até os romanos da época, né, que dominavam essa cidade, o povo que nós vamos ver que foi uma igreja muito pobre financeiramente, mas rica da graça de Deus. Essa igreja, a cidade de Esmirna, diz a história que era uma das maiores cidades
da época. Tanto é que até hoje essa cidade ainda existe, só que não é mais com o nome de Esmirna, com o nome de Esmir. Até hoje essa cidade ainda existe. Então, nessa época, tinha muitos estádios aliás, até um templo para adoração dos imperadores de Roma foi erguido nessa cidade. Então, a cidade era muito rica, mas a igreja era muito pobre, porque todos que confessavam o Senhor Jesus eram confiscados, todos os seus bens, né? Então, vou dar agora continuidade, vamos ver então. Então, por isso que o Senhor se identifica aqui, capítulo 2, versículo 8. Agora, estou falando ainda de Cristo como sendo o primeiro e o último, aquele que morreu e reviveu, aquele que se identifica com o sofrimento desta igreja, né? Isso diz o primeiro e o último que foi morto e reviveu. O segundo, versículo 9. Talvez na sua Bíblia não tenha as tuas obras. A Bíblia corrigida, a minha é a corrigida fiel, ela tem, mas quase todas as outras traduções não tem obra, porque essa igreja, ela não vai ser reconhecida por obras, porque nem podiam ter grandes obras, porque eram muitas as perseguições, não tinha como haver obras missionárias, eles viviam pregando, falando de Cristo e morrendo por amor a Cristo. Então, a mensagem do evangelho que essa igreja deixou foi através da sua morte, a sua bravura, né, de aguentar todas as torturas que, ao nosso entendimento, a gente não pode nem imaginar o que se passava. De tão grande eram as torturas que esses cristãos aqui sofreram por amor a Cristo. Então, o evangelho aqui foi pregado não por obras, porque tanto que quase todas as Bíblias não têm a palavra obras, mas sim tribulações, né? Tribulações. Então, pregava o evangelho pagando o preço com sua própria vida por confessar, por amar, por aceitar Jesus, né? Então, por isso que diz assim, eu sei as tuas tribulações, né? Tribulações e pobreza. Mas, entre parênteses, está escrito, mas tu és rica. E a blasfêmia dos judeus, a blasfêmia dos que dizem judeus e não são. Agora, tribulação. Aqui está falando de grande tribulação, nós estamos falando. Nós já citamos no começo a questão de Estevão, que foi um dos primeiros que morreu por amor a Cristo, depois desencadeou uma grande perseguição, a igreja foi expulsa de Jerusalém, foi espalhada, mas tudo isso, Deus tinha um propósito, né? Porque certa vez alguém diz assim, pastor, será que se nós tivéssemos, essa nossa igreja hoje fosse perseguida, o povo seria mais fiel? Aí a pessoa responde assim, não, meu filho, se o povo fosse mais fiel, é que teria mais tribulação, né? A verdade é o oposto. A tribulação vem, a perseguição vem por causa do amor a Cristo, por causa da mensagem de Jesus Cristo, por causa de confessar Jesus Cristo. Então, a palavra correta é essa. A igreja hoje não tem grandes perseguições porque não deixou a fidelidade meio de lado, né? Por isso que é o contrário. Se fosse mais fiel, teria tribulação. Se fosse fiel, teria, assim, grandes tribulações, né? Louvado seja o nome do Senhor. Essa é uma colocação que casa bem com as situações que nós vivemos nos dias de hoje, é o mundo, né? De uma forma geral. Então, a tribulação. Nós vamos ver alguns versículos, nem preciso falar, assim, se você não quiser abrir, não precisa abrir a sua Bíblia. Mas, ó, em Romanos 5:3 diz assim, nós nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Então veja que através da tribulação vai gerando o quê? Experiência. E através da experiência vai gerando o quê?
esperança, porque quanto mais vai tendo experiência com o Senhor, vai vindo esperança. Esperança de quê? Esperança de uma vida eterna com Cristo, deixando de lado o momento de tribulação, de perseguição, lembrando que nós estamos falando de tribulação de mártires aqui, mas a tribulação hoje, nós enfrentamos ela mais aqui, né, no nosso dia a dia, os conflitos, né, muitas vezes há pessoas que enfrentam dilemas muito grandes, assim, no reino, por causa do amor de Cristo, né? Então, hoje existe uma perseguição, ela é mais invisível, né? Uma perseguição invisível, não aquela que persegue o corpo e mata o corpo, mas aquela invisível, que cada um conhece onde está a sua tribulação. Mas o Senhor aqui traz essa palavra de consolo, né, para esses que são atribulados. Nós vamos ver no final a promessa dele, né, a promessa de futuro, de eternidade que o Senhor nos traz, né? Louvado seja Deus. Em Atos 14, 22 também diz que Paulo, quando ele passou na sua segunda viagem missionária, depois ele foi quando foi antes de entrar na segunda viagem missionária, ele passou pelas igrejas confirmando, cada igreja confirmando os ânimos dos discípulos, né? Exortando-os a permanecer na fé, né? Para não se esmurecer por causa das perseguições que havia, que sempre houve perseguição. Até hoje, os dias de hoje, a gente olha aí para esses países, tem países aí que não aceita nem que se carregue uma Bíblia, que lê a palavra de Deus. Então há perseguição. Na Síria, né? Quanto aquele período que passou tanta gente sendo morta, assim, diante das câmeras, né? Então a perseguição nunca acabou. É claro, nós somos bem-aventurados que o nosso país é um país laico, né, que aceita, né, as religiões, nós não temos perseguição em nome da religião, mas em compensação, nós estamos caminhando para quê? As coisas vão se levantando, o pecado vai se levantando de tal forma que se você bater de frente através da palavra na igreja, você pode ser perseguido hoje. Você pode ser porque a igreja é um campo pequeno entre quatro paredes. Mas hoje a mídia está aí, tudo está jogando na mídia. Aí o campo fica grande, espaçoso, no âmbito, não vou falar mundial, porque a gente, em torno falando de mim, no caso dos pequenos, não vai abranger um âmbito mundial, mas pega uma massa maior de pessoas. Então, qualquer palavra que eu digo aqui, que alguém queira interpretar de forma errada, pode me levar até a justiça. Então, hoje, nós sofremos esse tipo de perseguição. Mas existem países que ainda estão morrendo só por confessar o Senhor Jesus como Salvador das suas vidas, né? Então, Atos, veja que Paulo, ele exortava os irmãos para permanecer na fé, porque por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Então, a igreja, desde o começo, desde quando Cristo estava no seu ministério, ele já advertiu a igreja que haveria tribulações, haveriam grandes tribulações, né? Então ele já deixou preparado. E hoje nós temos que saber que nós precisamos ser preparados, porque não sabemos o dia de amanhã. Eu gosto de pensar que a igreja hoje, eu prego a minha escatologia, a minha visão de escatologia, eu levo mais ensinando a igreja a não passar pelaquele período sombrio da grande tribulação. Mas hoje quase que mais de 50% dos estudiosos da palavra de Deus estão preparando a igreja para passar pela tribulação. Porque muitos, a gente acredita, pela palavra de Deus e pelos tempos que nós vivemos, são poucos aqueles que vão estar preparados para o arrebatamento da igreja. Né? Então, por isso que muitos hoje, a mente deles estão... creio que seja do próprio Deus que está abrindo o entendimento para pregar que a igreja vai passar pela grande tribulação. Mas olha, eu creio que mais de 50% da igreja vai passar mesmo. Mas nós cremos, permanecemos firmes, cremos que vamos ser arrebatados antes do grande período, do sombrio da grande tribulação. Né? Mas isso não isenta a igreja de passar por tribulações, porque diz que importa que o reino de Deus seja, né, importa
aqui diz assim, por muitas tribulações importa entrar no reino de Deus, né? Louvado seja Deus. Então, vamos ver agora. Diz aqui continuando no versículo 9, irmãos. Agora a questão da pobreza. Veja que na questão da pobreza, como eu falei, esses crentes, eles eram ricos antes de vir para Cristo. Os seus bens eram confiscados. Nós vamos ver lá em Hebreus capítulo 10, se você tiver facilidade de abrir, abra. 10, eu vou ler do versículo do 32 ao 34. Diz assim, ó, lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que, depois de seres iluminados, suportastes grandes combates de aflições. Em partes fostes feito espetáculo. O que quer dizer não, perdão, não é espetáculo, não. É espetáculo, tá? Eu tô confundindo a palavra aqui. Espetáculo com afrontas, insultos e tribulações. E em partes, participantes com os que assim foram tratados, né? Falando que aqueles que foram, né? Agora, no outro versículo. Porque também vos compadeceste dos que estavam nas prisões, e com gozo permitiste a expoliação. Aqui que eu queria trazer. Expoliação quer dizer o quê? Privar de algo que lhe pertence, ou seja, roubo dos seus bens, né? Veja que aqui a carta aos Hebreus está explicando, já dizendo que aquele povo que aceitava Jesus, que o caso desta igreja aqui, o povo confiscava os seus bens. Tanto que o Champre, né, que historiador, né? Historiador não, ele é comentarista, ele é PhD, ele é doutor na Bíblia. Ele conta a história de um certo Nicodemos, que ele tinha quase 10% da riqueza de Roma. Quando a família toda veio para Cristo, todos os seus bens foram confiscados. Diz que mais tarde, os filhos deles iam nos lixos para pegar restos de alimento para se alimentar, de tão pobre, de pobreza que ficou. Por isso que aqui o Senhor Jesus está consolando essa igreja. Ó. Eu sei as tuas tribulações e pobreza, mas tu és rica. Porque a riqueza desses crentes não está nos bens materiais, mas sim com Deus, na glória. Tanto que o próprio Jesus, quando ele trouxe lá em Mateus 19, né? Mateus 6, versículo 19, ele fala dessa riqueza, desse tesouro no céu. Diz assim, ó, não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, onde os ladrões minam, mas ajunteis tesouro no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consome, onde os ladrões não minam e nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Então veja que esses crentes, verdadeiramente, esta igreja, né? E todos os mártires, porque a mensagem é para mim, é para você, que não sabemos o tipo de tribulação que você passa, não sabemos o que você enfrenta diante do Senhor, qual é o seu conflito, o seu limite de sofrimento também. O Senhor consola esses que sofrem tribulações, né? Consola dizendo que mesmo que se sintam pobres, né? Mesmo que se sintam desamparados, nós temos um tesouro no céu. Para o Senhor somos ricos, né? Para o Senhor nós somos ricos, porque a riqueza para Deus não é a mesma riqueza do homem, não é a material. Embora não descartamos a material, que ela é importante. Não estou aqui entrando no tópico que não é a questão da riqueza material, mas sim a pobreza material, mas a riqueza espiritual que esta igreja tinha com o Senhor. Quem está falando aqui é o Senhor Jesus. É o Senhor Jesus que está falando, né? Mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus. Isso é interessante. Agora que eu quero pegar o texto que lá diz da questão de Estevão, né? Atos 6, versículo 9,
quando a gente estava, alguns que pegou esse estudo, pode lembrar que havia uma sinagoga lá dos libertos, né? Que diz assim, que aí eram de vários, se você tiver aí facilidade, quiser olhar, tinha alexandrinos, tinha da Cilícia, vários povos nessa sinagoga, e foi eles que levantaram perseguidores, falsas testemunhas, né? Para condenar Estevão, para levar Estevão à morte. Porque os judeus, eles faziam tudo, mas usavam o braço de Roma para poder matar. Mas quando se tratava de blasfêmia, eles poderiam, na lei dos judeus, na lei, pode matar por causa da blasfêmia. E a morte por blasfêmia é exatamente a mesma que Estevão morreu, apedrejado, né? Então veja que aqui eles procuraram testemunhas falsas e começou a inventar que ele estava deturpando, né, a mensagem de Moisés, né, falando da lei, né? Então eles levantaram falsas testemunhas para poder levar Estevão à morte. E esses aqui que o Senhor Jesus está falando aqui, ó, conheça sobre a blasfêmia dos que dizem judeus e não são, mas são sinagogas de Satanás. Veja aí, o mesmo estilo, os judeus continuam perseguindo essa igreja. Essa igreja já depois de anos, né, depois do começo lá de Atos, né, depois de anos, os judeus continuam com a mesma, só que agora, diferente, porque agora existe a perseguição também de Roma, que até então, no livro de Atos, no começo, não tinha perseguição de Roma. A Roma só atendia o pedido dos líderes judaicos, né? Mas eles, agora, depois de Nero, aí sim começou a grande perseguição também por parte dos imperadores romanos, né? E também aí juntou a sinagoga de Satanás, que é todos aqueles que se reúnem como sinagoga, Assembleia de Deus, né? Para ler a lei e os profetas, porém, para ali conseguir testemunhas falsas para levar todos os cristãos, como Paulo fala, aqueles que estão no caminho, né, levar à morte, né? Porque para o cristianismo, para o judaísmo, era uma seita, e eles não aceitavam, porque o entendimento estava fechado. Então veja que essa sinagoga de Satanás é a mesma que se levantou lá em Atos capítulo 6, que havia sim a sinagoga, mas para um fim da inveja, da mentira, do profano, né? Para levar tudo aquilo. Quer dizer, eles não fazem, né? Mas proíbe aqueles que querem fazer, né? Assim era a mentalidade desses perseguidores do judaísmo e aqueles que Roma perseguia porque queria a adoração. Os imperadores eram tidos como Deus, queria adoração, tanto que havia um templo em homenagem ao próprio imperador, né? Ao gênio do imperador, que eles falam, o gênio quer dizer o guia do imperador. Então ele exigia aquela adoração porque era em homenagem ao gênio do imperador, que era chamado. Mas a gente sabe que era o guia, aquele que estava por trás do imperador, que era o próprio Satanás, né? Por isso que é a sinagoga de Satanás, porque tanto os judeus, eles se ajuntavam com os romanos para perseguir, matar os que são de Cristo. No versículo 10, diz assim, ó, não temas das coisas que hás de padecer, o Senhor Jesus falando. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados. Ó, veja que aqui o próprio Senhor está dizendo que o diabo lançará algum de vós na prisão, né? Para que sejais tentado, e tereis uma tribulação de 10 dias. Aqui o que significa essa tribulação de 10 dias? Essa tribulação, ela simboliza o quê? Um curto, não é 10 dias literal, mas é o curto período onde eles são atribulados, mas porém, depois daquilo, é como diz o próprio Senhor Jesus. Não teme aquele que pode te matar o corpo, mas teme aquele que pode lançar o teu corpo no inferno, não é? Então, essa ideia
Aqui, esses cristãos sabia que a tribulação durava poucos dias, era limitada, porque depois da morte eles estavam em descanso com o Senhor. Porém, o corpo sofreu por alguns instantes, né? É exatamente a palavra que Policarpo falou. O que me importa eu queimar? Eu vou queimar agora, meu corpo por alguns minutos, a chama vai arder. Depois, a chama vai se apagar e ele vai estar com Cristo, né? Vai estar com Cristo na eternidade. Então, essa era a visão. Por isso que essa tribulação de 10 dias também, simbolizando o quê? O sistema político, né? O sistema aquele sistema mundial de Roma, que era aplicado em cima desses cristãos, né? Louvado seja Deus. Eu quero ler com vocês aqui, dos que não são judeus, como o Senhor falou. Lá no Romanos 2, versículo 28 e 29, diz assim, não são judeus os que o é no exterior. O versículo, ele fala mais, mas eu peguei essa parte mais importante, né? Versículo Romanos 2, 28 e 29. Não são judeus os que o é no exterior, mas os que o é no interior. Então, e lá em Romanos 9 também diz, nem todos que são de Israel são israelitas, nem por serem descendentes de Abraão, são todos filhos. Eu achei interessante isso aqui, nem todos que são de Israel são israelitas, né? Isso é uma verdade. Mas nem todos que são descendentes de Abraão também são filhos. Aí, ponto. No versículo está assim. No versículo está ponto. Nem todos são filhos. Por quê, gente? A gente sabe que Abraão teve 2 filhos, primeiro, né? Que foi filho de Agar, da escrava, e Isaac, que é da promessa, né? E o versículo abaixo está assim, depois de filhos, em Isaac será chamada a tua descendência. Aqui está no singular. A descendência de Isaac foi numerosa, mas qual é a palavra, a promessa? Qual é a profecia nesse versículo? Que nem todos que são filhos de Abraão são filhos, ponto, não é. Agora, em Isaac será chamada a tua, no singular, descendência. Porque está falando de quem? Cristo, a simbologia de Isaac, que é Cristo. Tanto que se a gente vê lá em Gálatas 4, eles vão falar das 2 alegorias, falando da filha da escrava, que é Agar, que é a Israel de hoje, né? Comparando ao povo de Israel, o povo de hoje, o povo que não passou pelo novo nascimento, e a Israel, a Jerusalém, perdão, eu falei Israel, mas é Jerusalém a palavra. A Jerusalém de hoje, que é a da escrava, que é a de Agar, e a Jerusalém celestial, que é a de Isaac. Então, essas 2 alegorias mostrando o quê? Porque em Isaac será chamada a tua descendência. Porque aqueles que estão em Cristo é essa descendência de Isaac. A pessoa de Jesus, no singular, é que tem toda a descendência, que é a igreja do Senhor, que é a nossa descendência, a nossa promessa de futuro, profeticamente falando nesse versículo, é que nós vamos herdar Jerusalém celestial, a Jerusalém de cima, não a da escrava, né? Nós somos da livre, que é Isaac, que nasceu da livre, que é Sara. Sara é mãe da Jerusalém celestial, que é a descendência através de Isaac, que vem a pessoa de Jesus Cristo. Então, por isso que, agora, voltando para os filhos, Abraão teve muitos filhos, né? Depois que Sara morreu, ele ainda se casou com Quetura, ainda teve 6 filhos ainda. Então, somaram quanto? 8 filhos. Só Isaac foi chamado a descendência. Né? Tanto que alguns nós podemos identificar. De Ismael a gente identifica quem? Os árabes. Né? Não é que todos os muçulmanos são descendentes de Ismael, mas todos os árabes vêm de Ismael. Né? E o mundo hoje, aquela Ásia Menor, que foi toda evangelizada no tempo de Paulo, que praticamente toda a Ásia Menor foi evangelizada, hoje não se tem
Dizem que o máximo que se tem lá é 1% de cristão. Hoje o muçulmano tomou conta de toda aquela área, né? Os muçulmanos hoje. A religião dos muçulmanos vai ganhar o mundo. Tantos que muitos hoje acreditam sinceramente que o anticristo vem de um muçulmano, né? Porque ele está tomando o mundo. E Isaac simboliza quem? Né? Na tipologia, Abraão, Deus, Isaac, Jesus, Jacó com seus 12 filhos, o Espírito Santo, e Ismael, quem sobrou para ele? Satanás, né? Então, por isso é que a descendência de Ismael hoje são os maiores inimigos do povo de Deus. E é filho de Abraão. Por isso que aqui está dizendo que nem todos que é filho de Abraão, descendente de Abraão, são filhos, né? Mas somente em Isaac será chamada a tua descendência. Agora, a blasfêmia, né? A blasfêmia dos judeus, um pouquinho. O próprio Jesus enfrentou com relação à blasfêmia. O que é blasfêmia? Blasfêmia é tudo aquilo que se levanta contra Deus, contra a pregação, contra o Espírito de Deus, contra a unção, contra a operação do Espírito de Deus, sabendo que é Deus. Lembra quando Jesus enfrentou a blasfêmia dos judeus? Que lá em Mateus 12, outros evangelhos também relatam, mas quando trouxeram um endemoniado cego e mudo, né? Que Jesus expulsou o demônio dele, os fariseus falaram assim, esse expulsa os demônios pelo espírito de Beelzebu. Beelzebu é o chefe dos demônios, quer dizer, o maioral, o próprio Satanás, né? Então, aí Jesus, vocês conhecem o texto, fala que Jesus questiona com ela, se eu expulso pelo espírito de Beelzebu, como, né, vem expulsar os seus filhos mais tarde? E diz assim, então se Satanás expulsa Satanás, essa casa está dividida, né? Jesus ali no texto todo. Mas eu quero dizer que a blasfêmia atribui aquilo que as obras que Cristo estava fazendo, esses judeus fariseus hipócritas, né, que estavam atribuindo a Satanás, eles sabiam que eram obras de Deus, eles sabiam, e eles estavam atribuindo a Satanás a obra de Deus. Então esta é a blasfêmia contra o Espírito Santo, é a blasfêmia contra a operação do Espírito Santo. O Espírito Santo está operando e alguém está dizendo, atribuindo a obra do Espírito Santo como sendo obra do inferno. Isso consciente, porque inconsciente, se fosse assim, todos nós estaríamos condenados, né? Que diz que a blasfêmia contra o Espírito Santo não terá perdão, porque aqueles que blasfemam dificilmente vai haver arrependimento, porque uma vez a lei do evangelho, a vez houve arrependimento e confessou o Senhor Jesus, creu nele e permaneceu no caminho, a salvação é gratuita, é um dom não merecido, é algo que nós não merecemos, mas temos da parte de Deus. Ainda no versículo 10, a última parte, diz, ser fiel até a morte, né? E dar-te-ei a coroa da vida. Algo aqui interessante, a coroa da vida. É uma recompensa, o galardão que todos aqueles que permanecerem fiel, não importa a tribulação, não importa a adversidade que venha, não importa se vai pagar o preço por ser degolado com a própria vida, se permanecerem fiel até o fim, receberá a coroa da vida, que é o galardão. Nós vamos ver alguns versículos que falam... eu poderia ir direto em Paulo, né, quando ele terminou a sua carreira, né, que ele guardou a fé. Só que lá usa o termo, a coroa da justiça me está preparada. E ele diz, não só para mim, mas para todos aqueles que amam a vinda do Senhor Jesus, né? Então veja que essa coroa da vida, essa coroa da justiça, né? Tiago fala da coroa da vida. Vou até abrir aqui, Tiago está bem próximo aqui. Tiago 1,12, tá dizendo assim, bem-aventurado, ou seja, feliz o varão que sofre tribulações, porque quando for provado, receberá a coroa da vida. Olha só que algo tremendo. Então, veja que aqui ele está dizendo assim, bem-aventurado, aqueles que sofrem, bem-aventurado o varão, ou seja, o servo fiel, né? Que sofre tribulações, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual, a segunda parte, que é muito importante, a qual o Senhor,
tem prometido aos que o amam. Então, nós estamos aqui mesmo quase com as mesmas palavras de Paulo, né? Quando ele encerrou a sua carreira lá em 2ª carta a Timóteo, né? Capítulo 4, versículos 7 e 8, diz assim: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Aquele dia aqui está em letra maiúscula, porque está falando na eternidade, no momento dele receber o quê? O galardão, a recompensa do seu trabalho. No momento que ele vai receber essa recompensa, então aquele dia em letra maiúscula, indicando que ele vai ter o dia da recompensa, né? Me está naquele dia. E não somente, olha, essa segunda parte, não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda, a vinda de Jesus. Então veja que tanto Tiago como Paulo, ele cita que essa coroa da vida, essa coroa da justiça, essa recompensa, não é só para eles, né? É para todos aqueles que amam a Deus e aqueles que amam a vinda do Senhor Jesus, que aguardam a vinda do Senhor Jesus, né? Então todos esses, nós temos essa promessa. Por isso que eu falei que todas essas 7 cartas, começa o Senhor Jesus, inicia ela já ele mesmo se identificando dentro desta igreja, né? Cumprindo a palavra que está ali, esse é aquele que anda no meio das 7 igrejas, né? Então veja que ele se identifica com o sofredor, aquele que mas que reviveu, aquele que ressuscitou, que é vitorioso, dizendo para essa igreja essa mesma mensagem, né? E o final, já mostrando, como eu falei no começo, mostrando a promessa futura, que vamos ver aqui, ó. Depois que o 11 está dizendo assim, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu gosto de frisar isso aqui, frisei na outra e vou continuar frisando, né? Porque está escrito aqui, ouça que o Espírito diz às igrejas, né? Agora, a promessa que eu estou dizendo, aquele de futuro. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Agora, que segunda morte é essa? Vou te mostrar o que é essa segunda morte. Lá em Apocalipse, se você está com a Bíblia em Apocalipse, vai lá para o capítulo 20. Vai lá para o capítulo 20. Nós vamos ver aqui. Capítulo 20, eu vou ler primeiro o versículo 6 para você entender, né? Uma das bem-aventuranças que tem do Apocalipse, né? Falando aqui, e depois o 14, e nós vamos ver o 21, 8. Mas vamos ver o que diz Apocalipse 20, versículo 6. Diz assim: bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte. Nós estamos aqui ser livre da segunda morte. Nós vamos chegar lá. Eu estou lendo isso aqui para vocês entenderem que bem-aventurado é aquele que tem parte na primeira, porque esses estão livres da segunda. A segunda não é para os crentes fiel, né? Veja aqui, tem parte... sobre estes não tem poder a segunda morte. Versículo 6 do capítulo 20. Mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele por 1000 anos. Então veja que aqui está falando que a segunda, o bem-aventurado aqueles que têm parte na primeira, aqueles que foram arrebatados antes de chegar ao fim dos tempos, né? Esses Deus estará com o Senhor. A segunda morte não oferecerá dano. Sobre esse não receberá o dano da segunda morte. É o texto que nós estamos lendo. Agora, o 14 diz assim, ó. E a morte, isso aqui já está no trono branco. Aqui está no juízo final, né? Eu vou ler só esse versículo para você entender da segunda morte. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Então, veja que a segunda morte é o lago de fogo, aquele que é eternamente, onde lá nos evangelhos fala que onde o bicho
não, o fogo não queima e o bicho não morre. É assim que está nos evangelhos, que é eternamente, não tem fim, né? Assim como a nossa eternidade com Cristo é eternamente sem fim, esses também que estarão indo para a segunda morte, aqueles que não têm parte na primeira, não têm parte no livro da vida, não têm parte de comer da árvore da vida, esses estão caminhando para essa segunda morte, que é o lago de fogo. E a igreja, que vou ler o versículo 11 de novo, né, que é para nós finalizarmos esse estudo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, não receberá o dano da segunda morte. Ou seja, ao que vencer, está livre da eternidade sem Cristo, no lago de fogo eternamente, né? Então, os vencedores em Cristo têm esse direito de estar com Cristo eternamente. Então, esta é a mensagem que o Senhor deixa. Essa igreja, como nós falamos, ela não tem obras, né? Não foi elogiada aqui obras dela, mas o Senhor houve consolo, não teve uma crítica. O Senhor aqui, quase todas têm elogios, né? Tem críticas, né? Tem exortação e tem o consolo e tem a promessa de futuro. Essa aqui não tem críticas. É uma igreja que não recebeu crítica. Nessas 7 cartas, só 2 não receberam críticas. Essa aqui, que é Esmirna, a igreja sofredora, a igreja daqueles que sofrem por amor a Cristo, e a igreja de Filadélfia, que também não sofreu críticas, né? Então veja que o Senhor aqui só tem o quê? Consolo. Consolo e promessa de vida eterna, de estar com Ele, de ser livre de sofrimentos futuros. O sofrimento, o que o Senhor Jesus está dizendo aqui? O nosso sofrimento nessa terra é provisório, é apenas aqui na simbologia de 10 dias, é um período de tempo que vai passar. Mas a nossa eternidade é para sempre, né? Então, a mensagem hoje: permanece firme, ser fiel, não importa o que vem, qual a adversidade, seja qual seja a sua fraqueza, onde está a sua fraqueza, permanece firme, permanece fiel, não abre mão da sua salvação, porque melhor é padecer por um espaço, simbolicamente aqui, 10 dias, do que uma eternidade sem Cristo. Então, vamos viver o agora com Cristo, viver com Ele e aguardando, amando a vinda do Senhor, aguardando o arrebatamento da igreja, estar pronto, porque diz a Bíblia que Ele vem como ladrão, onde ninguém espera, né? Se o dono da casa esperasse que o ladrão marcasse uma hora para ele chegar, essa casa não seria arrombada, porque ele ia fazer de tudo para proteger, né? Mas a Bíblia diz que o Senhor Jesus, ele vem na semelhança de um ladrão. Ele não é o ladrão, porque ele é dono da sua igreja, mas bota a simbologia do ladrão porque ninguém espera. Então, nós temos que estar apercebido. E como diz aqui, amando a vinda do Senhor, amando o Senhor, para que nós sejamos o direito, né, de receber a coroa da vida, a recompensa, né, da nossa caminhada, né, a recompensa de tudo aquilo que nós fazemos para o Senhor, né, enquanto estamos nessa terra. Louvado seja Deus. E como sempre, né, a gente abre, se houver alguma dúvida, os irmãos fiquem à vontade, não se sintam envergonhados, faça pergunta, né, pode questionar, a gente está aqui para isso, para responder, e não tem problema nenhum, né? A gente é um prazer muito grande tirar as dúvidas dos irmãos. É um prazer muito grande tirar as dúvidas dos irmãos.